Pronto, coloquei aqui para gravar nossa aula, para aqueles que não puderem estar aqui, como é uma turma EAD, então a gente deixa a aula gravada, ou mesmo se vocês quiserem relembrar alguma coisa, né? Então, estou iniciando aqui a gravação. Boa noite aqui oficial agora a todos, sejam todos muito bem-vindos. E a gente vai estar nesse encontro aqui falando algumas coisas de cargos e salários, acho que vocês já viram algumas coisas, material, um monte de coisa, né, no caderno. Vou explicar, orientar para vocês. Não se sintam envergonhados, né? Queiram falar, abre o microfone, câmera e venha e conta a história e fale, pergunte. Se eu usar algum termo vocês não conhecem, também não fiquem receosos e nem com aquela questão, ai, mas eu vou perguntar, já tem gente que trabalha na área, vão achar que eu estou perguntando bobagem. Nenhuma pergunta, quando a gente tem dúvida, é bobagem. Sempre que a gente não sabe, é perguntar, né? Então, acho que as perguntas são super bem-vindas, né? Estudo de caso, coisas que vocês vivenciaram também, é super bem-vindo, né? Então, não se sintam acuados, né? Eu sei que, às vezes, quando a gente está em sala de aula, a gente se sente um pouco mais envergonhado, né? Porque está todo mundo olhando para a gente. Aqui vocês estão com a câmera desligada, então, assim, só vão ouvir a voz de vocês, né? E é como eu falei aqui no começo, que estava uma aluna só aqui, e eu comentei, eu falei, às vezes tem gente aqui que eu até já dei aula, né? Mas como eu ensino à distância, às vezes a gente só vê as fotos, né, que aparecem de vocês, e às vezes a gente não sabe quem é, se encontra, se esbarra, né? Vocês saberão quem eu sou, né? E mesmo assim também só fica ali um rostinho, né? Então é um momento aí que a gente tem uma nova modalidade, que a gente tem oportunidade, né? Porque às vezes isso favorece a gente estudar. Eu fiz o ano passado uma pós-graduação aí na Flamingo em EAD. Foi super favorável, porque teve momentos que eu não conseguia participar da aula por conta de trabalho, mas eu tive a oportunidade de acompanhar no meu tempo, né? Então, é a gente saber ter aí administração de tempo. E esse momento de vocês perguntarem, né? Que é a oportunidade de a gente estar aqui, tá bom? Então, não se sintam envergonhados, tá? Eu vou falar bem brevemente, que eu já contei um pouco de mim, tá lá no caderno do Que Mágico, tem um vídeo, tem também um material lá dizendo quem sou eu, mas eu vou falar bem rapidamente, né? Nada como a gente está aqui no som, na voz, né? Na pessoa mesmo, para a gente se conhecer. Então, meu nome é André Scotton, a pronúncia é Scotton, às vezes as pessoas, né, confundem. Então, é de origem italiana, eu tenho de Flamingo, né, de faculdade, dando aula, lecionando mais de 12 anos, que eu leciono na Faculdade Flamingo, e na profissão de RH, mais especificamente, o maior tempo em departamento pessoal, né, eu tenho aí mais de 30 anos nessa área. Então, já trabalhei em pequenas empresas, médias, grandes. Eu não comecei minha trajetória profissional na área de departamento pessoal, comecei na área financeira, numa instituição bancária. Depois eu acabei indo para uma multinacional em área também financeira, e depois, né, eu tive a oportunidade de entrar no departamento pessoal. Então, eu era a menininha do departamento pessoal do cartão de ponto, da entrega de holerite, de arquivo, daquelas coisas que ninguém gosta de fazer. E na minha época, era mais volume de documentos e papéis do que hoje. Hoje a gente tem muita coisa informatizada, né? A inteligência artificial aí está tomando conta. E na minha época, não, era tudo muito manual, né? Apontamento de cartão era papelão, era ponto mesmo, né? O Olerite também eu entregava pessoalmente para as pessoas. Então, assim, é uma trajetória aí que você vê lá o passado, né? De como era, o quanto evoluiu, o quanto que hoje a gente tem de facilidades. E mesmo assim a gente enfrenta muitos desafios na área. Então, atualmente, né, eu trabalhei em grandes empresas, eu também fui consultora de folha de pagamento por 12 anos na minha trajetória profissional. Eu implantava software de folha de pagamento. O software é o FPW, não sei se alguém conhece ou não, é da LG, empresa LG Lugar de Gente, não é LG Electronics. E ali eu trabalhei 12 anos e pude desenvolver ali a parte de implantação de software, né? De fazer em vários clientes. Então, foi onde eu abri muito ali conhecimento e oportunidade que eu tive. E depois dessa empresa,
Aí eu acabei indo para o grupo Coca-Cola, que é a Mate Leão, que hoje é a Leão Alimentos e Bebidas, que é a Mate Leão, que é aquela do chazinho, né, do leão, acho que todo mundo deve conhecer o chá. E eu trabalho nessa empresa, estou completando aí 12 anos de empresa, completei esse ano de 2023, 12 anos, e hoje eu sou coordenadora de folha de pagamento, remuneração e benefício. Quando a gente fala remuneração, é exatamente cargos e salários, né? A gente usa o termo de remuneração no mercado. Quando a gente fala a remuneração das pessoas, a comparação, como é que isso se constrói, então eu sou coordenadora dessa área dentro da Mate Leão. O ano passado eu tive a oportunidade, e muito grata por isso, de ter, a empresa me concedeu ali para eu ser certificada da tabela Mercer. A tabela Mercer também é uma metodologia de apurar cargos e salários, né? Então, essa disciplina, além de eu passar conteúdos que a gente tem na parte documental, de livros, né? Embora a gente tenha algumas coisas ali, alguns autores indicados, né, na nossa ementa, mas eu também tenho o lado prático, né, de desenvolver ali na área, de a gente comparar, de a gente fazer. Então, quando a gente fala remuneração, né, área de remuneração é a área de cargos e salários. Nem todas as empresas têm uma área específica de cargos e salários. Normalmente, isso fica tudo com o departamento pessoal ou RH, administração de pessoas, né? Então, assim, a minha verdadeira paixão é dar aula, né? A Flamingo me proporcionou essa realização profissional. Eu me formei na faculdade Flamingo, eu fiz gestão de departamento pessoal, não era departamento pessoal, gestão de pessoas, de graduação, dentro da própria faculdade Flamingo. Eu sou formada em turismo, minha primeira faculdade, mas sempre atuei na área de RH. Então, fui na financeira, né, por alguns anos, logo na minha trajetória, e depois fui para a área de RH. E na empresa de consultoria, quando a gente fala em RH, as pessoas querem saber quantos anos, o que você estudou, né? E quando você disse que era formada ali em turismo, as pessoas olhavam um pouco meio que de lado. Tipo, ela fez turismo, o que ela vai vir fazer aqui de consultoria de RH? Mas ninguém perguntava quantos anos eu tinha de experiência profissional vivido em RH, né? As pessoas perguntavam qual era o meu diploma. E aí, isso começou a me incomodar muito, né? Eu poderia muito bem dizer, porque ninguém pedia documentação, eu poderia muito bem dizer que eu era formada em RH, porque eu conhecia bastante, né? Conheço bastante, conhecia, e eu tenho muito a conhecer ainda, né, dessas áreas. E o que acontece? As pessoas, aquilo ali começou a me incomodar, eu não teria o porquê mentir, e aí eu fui e procurei a Faculdade Flamingo. A Faculdade Flamingo, ela era dentro do shopping da Lapa. E eu falei, meu Deus do céu, né? Eu consumista, vou estudar no shopping da Lapa, não vai dar certo esse estudo, não. Vou querer ver as ofertas, a lojinha, né? Experimentar sapato, enfim. E acabou super dando certo, né? Me formei. E aí, quando eu me formei, eu falei, pronto, já dever cumprido, agora eu posso dizer que eu sou formada em RH. A Lucimar, que eu acredito que todos conheçam, que é a nossa gestora aí da Faculdade Flamingo, né? Ela me procurou, como ela faz com todos os alunos, né? E venha fazer a pós-graduação com a gente, né? Oferecendo valores, desconto, enfim. Mas eu não estava muito empolgada. Porém, né? Aquilo, eu comecei a falar, acho que eu vou sim, né? Pelo menos aí eu tenho uma pós-graduação, a pós-graduação é rápido, menos do que a faculdade, a graduação. E aí eu fiz a minha primeira pós-graduação em RH na Faculdade Flamingo, e hoje eu já estou na terceira pós-graduação, né, dentro da Faculdade Flamingo. Então, eu fiz psicologia organizacional, fiz gestão de projetos, e a cada curso que eu termino e apresento isso na empresa, eles me dão mais projetos para ser feito. Então, quando aconteceu dentro de, né, voltando um pouquinho, né, quando eu terminei minha pós-graduação de gestão de pessoas aí na Flamingo, eu recebi o convite para dar aula. E foi essa oportunidade que eu tive, e agradeço até hoje a Flamingo, da minha realização profissional, porque desde criança eu queria ser professora.
Então, é um prazer estar aqui, dividir meus conhecimentos, dividir todo esse conhecimento que eu tenho, né? Aprender também com vocês. Então, estar aqui é, assim, algo muito gratificante para mim. Então, por isso que eu quero que vocês perguntem bastante, que faça, porque é o meu maior prazer é realmente ver vocês aí bem-sucedidos e conhecendo bastante daquilo que eu quero trazer para vocês, né? Do material que eu coloquei ali. Depois que eu terminei essa faculdade, aí eu comecei a dar aula na Flamingo, não parei mais, né? E não largo a Flamingo, tive oportunidades também de ir para outras faculdades, então também dou aula na Unip. Na Unip não tão sequenciais quanto, né? Não são cursos semestrais como aqui na Flamingo, então lá é um pouco mais espaçado, mas eu também dou aula na Flamingo. E depois que eu terminei a faculdade de psicologia organizacional, foi logo na pandemia. Eu estudei na pandemia fazendo essa faculdade de psicologia organizacional. E logo quando nós terminamos, né, que eu terminei o curso, eu informei a empresa, falei, olha, tem mais um certificado, mais um curso que eu fiz, terminei uma pós-graduação, e houve uma reestruturação muito grande na empresa, porque tiveram pessoas que saíram da empresa, e eu tive a oportunidade de assumir mais 2 áreas. Então, eu era só de folha de pagamento, e depois eu acabei assumindo benefícios e remuneração. De encontro à psicologia organizacional? Provavelmente sim, porque foi onde eu estava debaixo do guarda-chuva de RH, né? Então teve oportunidade. E agora eu terminei a minha terceira pós-graduação aí em gestão de projetos, avisei a faculdade e eles já me envolveram num projeto de inteligência artificial para ajudar a empresa num todo, para gerenciar alguns projetos também, né, de automatizações de processos. Inicialmente processos da nossa área de RH, mas posteriormente também gerenciar alguns projetos de outras áreas. Então, assim, o estudo ele sempre abre portas para nós, né? Então, eu demorei para assim retornar ao meu estudo, né? Porque eu tive ali a trajetória profissional, mas agora também não paro mais, né? Só dei um tempo esse ano, né? Eu terminei meu artigo da pós-graduação esse ano, foi em março, e aí eu dei uma pausa, mas ano que vem talvez eu retome novamente aí alguma outra pós-graduação. Então é isso, essa sou eu, né? E eu só queria conhecer um pouquinho de vocês. Se vocês não quiserem abrir o microfone, não se sentir confortável, não tem problema, mas só coloca no chat. Eu só quero entender se vocês trabalham na área ou não, né? A Maria do Socorro já falou que trabalha em departamento pessoal. Só me diz onde que vocês, né? Que vocês trabalham, se vocês usam algum sistema, se sabem e têm noção de cargos e salários. Aí só me avisam aí para a gente poder, só eu entender o grupo que eu tenho aqui na sala para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre o nosso curso. Pode começar, não precisa brigar, pelo amor de Deus, hein? A Stephanie falou, eu também trabalho na área, sou analista de RH pleno. Olha que legal, Stephanie. Você trabalha no Oi, departamento? professora, posso falar? Pode, claro. Eu trabalho na área, eu sou responsável por recrutamento e seleção. Legal. Trabalho com uma transportadora, que é uma parceira da Coca-Cola. Olha que legal. E eu sou responsável pelo recrutamento de toda São Paulo, né? Nível Brasil, e agora eu assumi a base de Criciúma. Bacana, bacana. Já Muito bem. desde o meu primeiro emprego, eu trabalho com RH, eu acabei me apaixonando pela área. Uhum. Fiz o técnico, porém eu não consegui fazer a faculdade porque eu optei por cuidar da minha família, né? Abrir mão da minha faculdade. Uhum. Aí agora eu consegui fazer, ganhei a bolsa e tô me atualizando. Que bom, muito bem. Tudo tem seu momento, né? E nunca é tarde. Então, que bacana que você está aí voltando, né? E a todo vapor aí. Perfeito. Muito Sim. obrigada. Quem mais? Vocês não estão aí? A Maria do Socorro está aí? Boa noite, professora. Oi, Beatriz. Tudo bem?
Tudo bom? Eu continuo trabalhando na área de recrutamento e seleção. Semestre passado eu tive aula com você de técnica de recrutamento e seleção. Legal. Grupinho de Zelmo, o Victor, não sei se você lembra. Ah, Beatriz, eu lembro de você. A sua foto tá bem diferente. Que legal te ver. Então, e aí não fechou turma esse mês para inicial, né? E colocaram a gente no IAD. Legal. Mas eu continuo no mesmo serviço, recrutamento e seleção, mesma coisa. Muito bem, muito bem. Bem-vinda de novo estar comigo aqui. Que bom, prazer estar contigo. Obrigada, o prazer é meu. Oi, Pro, eu estou aqui ainda. Não consegui abrir meu microfone. Mas estou te ouvindo bem agora. Você disse que você trabalha em departamento pessoal. Você também faz alguma coisa na área de RH? Ou é tudo junto? Não é separado? Não. Eu sou responsável pelo setor numa empresa contábil e eu já estou na área há 11 anos. Então, eu faço, vamos dizer assim, a curva do rio do departamento pessoal, né? Não tenho nada de... Tenho vago conhecimento na área de recursos humanos. É mais o operacional mesmo. Folha, Legal. encargos, benefício, ex-social, DCTF Web e assim vai. Palavras que deixam, às vezes, a gente sem dormir. Não, e FGTS digital agora? Eu via dentro do ônibus, eu ouvi alguém falando, até troquei de lugar. Não aguento. Exato, FGTS digital, é o próximo aí, exatamente. Graziela, Caio, querem falar ou escrever no chat? Fiquem à vontade aí, tá? Oi, Pro. Eu também tive aula com vocês semana passada. Lembra? Não vai lembrar, né? Porque eu sou diferente também. Tá, sua foto tá diferente, eu não lembro de você. Fala. Que eu era ruiva, sentava lá na frente, junto com a Beatriz. Todo mundo diferente, Grazi, pra ela, tá vendo, né? A Grazi sentava logo bem lá na frente. Isso! É que eu cortei o cabelo, pintei de novo. Menina, muito bem-vinda aqui de novo. Queria presencial também, mas infelizmente não deu. E aí a gente tá em EAD agora, né? Muito Pelo bem. menos nesse semestre. Não, faço RH, né? Mas não trabalho na área. Mudei de emprego. Fui para a parte agora. Trabalho com notas fiscais, né? Faturista. Tá. E aí foi um pouco diferente do que eu fazia, que eu trabalhava no metrô. E diferente também de RH. De RH, né? totalmente diferente. Não, É e aí verdade. agora você falando que fez um monte de pós e não sei o quê, e eu já tô pensando, tipo, eu poderia fazer gestão financeira, que tem um pouco a ver, né? Sim. E assim, Grazi, é uma coisa que a gente não imagina, né? Então, por exemplo, eu entrei na área financeira e fui para RH, comecei no turismo. Então, quer dizer, às vezes essas coisas, elas vão encaixando uma coisa na outra, né? E conhecimento nunca é demais, né? Pois então, eu já tô com a doidice aqui, pensando de mais um curso. Pois pense mesmo. Isso, né? E não encare isso como doidice, não. Pense mesmo e faça, a melhor coisa. Bacana. Tá bom, então. Então tá, bem-vinda, Eclia Souza, tudo bem com você? Bem-vinda. Eu já me apresentei aqui, a gente está falando um pouquinho se trabalha na área ou não, e aí você chegou no momento certo. Pode falar. Você levantou a mão, seu microfone está desligado, se você estiver falando. A gente não está te ouvindo. Oi, meu nome é Sila. Agora sim. Meu nome é Sila e eu tô vendo. Tá bem ruim a ligação, não sei se é só para mim, mas está bem distante. E agora? Agora fala um pouquinho mais alto que eu acho que fica melhor. Meu nome é Sila, eu tenho Legal. 29 anos, eu estou cursando RH, não trabalho na área, sou recepcionista hospitalar e estou iniciando agora o curso de recursos humanos. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, né, ao curso, à disciplina, à minha aula. Então, seja muito bem-vinda. Fique tranquila que você vai conseguir acompanhar, independente se já trabalhou na área ou não, tá? Eu espero que sim. Com certeza, com certeza.
A gente estava até comentando um pouco, né, da minha trajetória, e aí a Grazi também comentou, e ela está ampliando ali, quer fazer outros cursos, enfim, né? Então, acho que é bem isso, né? A gente acaba aí tendo direcionamento. O curso de RH tem algumas disciplinas que elas são ótimas para todas as áreas, né? Lidar com pessoas é o que a gente vai fazer todos os dias em qualquer área. Sim. Trabalho em equipe é o que a gente vai fazer também. Conhecer um Olerite, conhecer essa parte que eu vou falar de cargos e salários, para quem o dia vai ser gestor, vai ter a sua empresa, também isso é super válido, né? Então, assim, é importante, né, a gente ter aí esse conhecimento, é isso que vocês, né, seguem aí, isso é ótimo, né? Então, eu só vou falar, acho que aqui tem o Caderno Que é Mágico, lá no Caderno Que é Mágico é onde tem todo o material. Deixa eu tentar colocar ele aqui para vocês, eu estou com o meu aberto, que aí para quem nunca viu ou tem alguma dificuldade, a gente já olha junto aqui e eu vou informar como é que eu separei lá o Caderno do Que é Mágico, tá? Deixa eu só colocar aqui para projetar, e aí vocês me falam se vocês estão vendo ou não, tá? Deixa eu só ver aqui, compartilhar, acho que é esse aqui que eu quero. Não, é o Que é Mágico. Compartilhar. Vocês estão vendo minha tela? Só me avisa se sim ou não. Sim. Legal. Sim. Então, todos aqui já entraram no link de aula, né, que é o primeiro link que tem ali, então já está ali o link, nossos encontros, né, hoje e mais 3 encontros que a gente tem nos mesmos horários. Depois aqui tem uma apresentação minha, tem ali os boas-vindas, a ementa do curso. Se vocês precisarem falar, né, comigo, pode passar um e-mail, tem a central de atendimento também da Flamingo. E aí a gente tem alguns calendários, algumas coisas que eu vou passar com vocês do contrato pedagógico, para que vocês, né, marquem aí as datas, não percam as avaliações, as datas, não deixa para fazer tudo na última hora. Então, aí vocês vão já, eu vou passar tudo isso certinho para vocês já se programarem, embora também tenha aqui. As atividades continuadas também, elas vão estar aí abertas, eu já vou abrir o caderno para vocês. Ela começa, né, a partir do dia 1º/11, aí vou até abrir aqui. Elas vão estar abertas para vocês estarem fazendo essas avaliações. Então, quando vocês clicarem aqui, eles vão lá, se vocês quiserem clicar aqui, né, ok, ele vai direcionar para atividade avaliativa, ou vocês vêm nesses 3 pontinhos aqui no canto esquerdo da tela, do lado onde está escrito ali Faculdade Flamingo, e vocês têm aqui atividade avaliativa. Então, vocês vão encontrar lá a 1, a 2 e a 3. Então, são 3 atividades avaliativas, que são a avaliação continuada, que está chamando aí. Essas 3 avaliações, elas têm nota, né? E aí, essas notas vão fazer parte das notas de vocês, tá? Então, se você tirou aqui, né, uma nota 10, depois você tirou uma nota 0, que você não fez, esqueceu, e a outra 10, então você tem 20 dividido por 3, para a gente encontrar o valor aqui da sua avaliação continuada, tá? Então, hoje é a primeira semana, a gente vai falar um pouquinho sobre budget, a gente vai falar um pouquinho sobre cargo e função, o plano de cargos e salários, né? Aqui tem alguns vídeos explicando um pouco, tem ali também alguns textos, e também tem uma avaliação de conhecimento semana 1. Então, toda semana vai ter uma avaliação de conhecimento. Essa avaliação de conhecimento é simplesinho, terminou a aula, já vai lá, já faz. Essa não vale nota, mas é importante vocês fazerem para vocês já irem se habituando com a disciplina, com o conteúdo, se vocês realmente, o conteúdo aqui falado já agregou bastante ou não, se vocês precisam ler mais textos, se vocês precisam, de repente, tá tirando alguma dúvida comigo, tá? Então, isso são as semanas que a gente tem aí, a segunda semana é da mesma forma, a terceira também, a quarta semana não tem atividade, né? A gente só tem ali o nosso encontro. Depois a gente tem a avaliação conclusiva, ela vai ser realizada do dia 23 de novembro, às 21 horas, até o dia 26/11, às 23h59. Quando você entrar para fazer a avaliação, você vai ter 2 horas para fazer essa finalização da avaliação, tá? Então, não deixe de fazer, preencham a avaliação, não deixe de
entrar nos últimos minutos, porque aí você não tem 2 horas só, lembrando que fecha 23h59, e acaba fechando rapidinho, tá? É o sistema mesmo que fecha, não sou eu. Creio que todos vão conseguir nota, não vai ter ninguém aí para fazer avaliação substitutiva, mas caso perdeu o horário, perdeu o dia e ficou, e não por questões de nota, mas por ter perdido a avaliação conclusiva, a avaliação substitutiva vai estar aberta a partir do dia 30/11, das 21 horas até o dia 3/12, às 23h59, tá? Então, não deixe de fazer os exercícios, não deixe de entrar, né, onde você ali olha ali o teu material, vê os textos. Professora, eu não estou entendendo isso, você falou, mas eu fui lá olhar algum material e continuo assim, não entendendo, me ajuda, traga essa informação aqui, passa um e-mail para mim, se for o caso, tá? Eu sei que, às vezes, vocês querem uma resposta imediata, eu não vou conseguir dar aquela resposta imediata, como eu falei, eu também trabalho em outro local, então, mas eu respondo os e-mails, tá? Então, qualquer dúvida que tenham, não deixe, né? Venha e tire e a gente vai conversando, tá bom? Então, esses horários de aula nosso, acho que já está alinhado, né? Vocês já estão praticando em outros meses que vocês vieram praticando. Quem está chegando aqui, então, o horário de aula é das 19h30 às 21 horas. Eu costumo não passar deste horário, tá? Costumo começar exatamente às 19h30, 35 no máximo. Ah, professora, eu não consigo entrar, só vou conseguir às 8 entrar. Ok, entra às 8, né? A aula vai estar ali gravada, depois você volta lá, eu vou colocar a aula gravada para vocês voltam lá e pega lá a aula que está gravada, né? Vai lá, puxa a aula, e aí você tem ali direitinho lá, e pega o comecinho que você perdeu, né? Mas não deixa de entrar se você puder. Os microfones ligados, então vocês já estão praticando, né? Quando a gente tem ali alguma pergunta, quer fazer alguma coisa, liga o microfone. A participação de aula também, eu acho que é importante. E as avaliações que eu já mensurei ali para vocês, tá? E aí a gente vai realmente iniciar esse nosso encontro, né? Falando de um tema, quando a gente fala de remuneração. Muitas vezes, assim, quando a gente fala remuneração, eu trabalho na área de remuneração, por exemplo, o meu cargo é coordenadora de folha de pagamento, remuneração e benefícios. É desse tamanho, acredite se quiser. Então, meu e-mail, quando eu mando na assinatura, vem um nome desse tamanho, né? Nem cabe direito ali. Até para eu preencher alguma coisa, eu falo coordenadora de RH, né? Porque realmente é assim, é um nome gigante ali que acaba ficando. Então, quando a gente fala coordenadora de folha de pagamento, tá claro, é a folha de pagamento, departamento pessoal, RH. O RH abrange vários, né, subsistemas ali do RH. Então, pode ter um RH, como as meninas falaram, recrutamento e seleção, tem área de treinamento, tem área de medicina, segurança do trabalho, tudo está dentro do guarda-chuva de RH. Então, quando a gente fala, eu sou analista de RH, vamos entender que parte de RH, né? A mesma coisa da coordenadora. E quando a gente fala coordenadora de benefícios, também está claro, né? O nome benefícios. Agora, quando a gente fala de remuneração, para quem não conhece, acaba ficando assim, poxa, ela é uma coordenadora da área de remuneração, o que é isso? Então, quando a gente fala de remuneração, a gente pode pensar assim, é a remuneração do funcionário. Perfeito, é a remuneração do funcionário. Só que a gente tem que fazer uma gestão dessa remuneração. Eu não posso nem pagar a menos, nem pagar a mais do que o nosso acordo coletivo do piso salarial, ou do praticado, né, da categoria, por exemplo, um médico tem o piso salarial de médico, professores e assim por diante, e também tem o piso salarial daquele sindicato do qual eu trabalho. Então, isso tudo faz parte de cuidar da remuneração. Então, isso é a primeira parte que a gente tem que ter ideia, todos nós temos um piso salarial, né? Vocês sabem que a gente tem um salário mínimo, né, praticado aí no estado de São Paulo e em diversos outros estados. E a gente sabe que ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo se ele trabalhar o dia todo, né? Então, isso é a remuneração de uma pessoa. Então, eu tenho que ter esses pisos, né, que a gente chama, o mínimo que eu vou praticar, o mínimo que eu vou pagar, tá? E quando a gente fala num departamento de remuneração, é exatamente uma área de cargos e salários.
Então, quando a gente fala em cargos e salários, o que tem em mente de vocês? Alguém quer se arriscar em dizer para mim? De repente você já vira material ou não, mas o que vem em mente para vocês? O que é cargos e salários para vocês? O que vocês imaginam assim? Nossa, eu vou ter aula de cargos e salários. O que será isso? Alguém se arrisca em contar para mim o que pensou, o que pensa? O que vocês acham? O que cuida, o que olha? Sem medo de errar, pode falar aí. Ninguém quer falar nada? Pro, Oi. eu acho que seria, no caso, o coordenador, a pessoa responsável, essa pessoa ela vai tomar conta assim das funções, do salário, vamos dizer assim, dos cargos, dependendo do desenvolver, do desempenhar das funções daquele determinado funcionário, como que é a entrega como é que tem uma palavra agora que fugiu? Como que ele desenvolve a atividade dele? Como vai ser controlado o salário dele? Eu imagino que seja isso. Tá no caminho, é isso mesmo. Né? Ó, professora, Oi. eu vou ser bem sincera. Quando eu li lá cargos de salário com a escolta, eu falei, ai meu Deus, aquele monte de conta. Que desespero. Foi isso. Você já pensou que você ia fazer conta, Beatriz? Já, né? Que teve uma aula lá que a gente teve que você falou, se fosse cargos e salários, vocês iam ver, ia ter um monte de conta. Eu fiquei, meu Deus. Não, é o de departamento pessoal, esse é de folha de pagamento. Ah, é verdade. Eu dei aula de cargos e salários também ali, mas o departamento pessoal que é só conta, esse é só número mesmo. Ah, é verdade. Professora, eu já ia chamar a Beatriz para vir trabalhar no DP para ela ver o que é conta. Isso mesmo. Isso mesmo. Não, eu tô correndo, prefiro ficar no recrutamento de seleção mesmo. É que eu dou aula de departamento pessoal também, é uma das disciplinas também aí da faculdade, e eu encho a lousa de cálculo. E a aula anterior que ela entrava, eu acho que era, não lembro se era no mesmo dia ou não, era depois. A lousa era cheia de cálculo, muito cálculo, né? Então, assim, eram uns cálculos bem capciosos ali. E a turma que eu dei aula o semestre passado não foi a da Bia, foi uma outra turma. Eles ficaram praticamente ali, 70% ficaram de exame, de prova substitutiva. Então, ficou todo mundo desesperado, enfim. Mas acabei ajudando algumas coisas e eu entendo e compreendo a dificuldade de cálculo de muita gente, né? Então, às vezes as pessoas falam, vou estudar RH, que não tem cálculo. Vai nessa que você vai ver. Você vai encontrar a professora André Scott lá fazendo cálculo. Né? Então, fica tranquila, Beatriz, aqui a gente não vai ver cálculo, tá? A gente vai ver algumas coisas, números e tal, mas não tem cálculo para fazer, pode ficar tranquila, tá? Você vai ver que cargos e salários, ele condiz muito com o que você busca no mercado, tá? É claro que hoje, onde você trabalha, vagas ali mais... você disse que ainda continua no mesmo local, né? São vagas com aquele piso salarial, enfim, e aquele montante de vagas que você tem, né? Então, assim, mas existem empresas, existem cargos, né, superiores ou outros cargos que você vai entender um pouco mais de como que vocês de recrutamento e seleção, por exemplo, se você não tem uma empresa que ela administra um pouco dessa parte de remuneração, um pouquinho do que a Maria falou, e daqui a pouco eu vou entrar mais ali em detalhes, você não atrai as pessoas para trabalhar com você, né? Então, a gente vai entender um pouquinho disso, tá? Maria do Socorro, a gente te chama de Maria, te chama de Socorro ou Maria do Socorro? Como que você gosta de ser chamada? Fala pra gente. Eu prefiro Maria. Então, tá bom. Então, vamos então lhe apresentar como Maria. Então, a Maria colocou ali no chat que ela pediu para a Beatriz, né? Venha para o DP, muito bom. É um estresse atrás do outro, mas é muito bom. É bem isso mesmo, né? E a gente gosta, né? A gente ama, né, Maria? Não tem jeito. É bem isso, né? Ou a gente ama ou a gente odeia. Então, nós somos da turma que ama. Quem sabe a Beatriz também passa a amar, né? Exatamente. Não, eu já até confundi. Quando eu vi seu nome lá, eu já achei. Não acredito. Mas, Beatriz, eu acho que, como a Pro falou, é uma coisa assim, é um caso de amor. Porque eu me lembro que eu reprovei, acho que a 7ª série por causa de matemática. E eu coloquei na cabeça, não quero saber de cálculos. Quando eu tive a oportunidade, e aí eu comecei a entender por que eu tinha que fazer aqueles vários cálculos, foi amor à primeira vista, não tem jeito. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa, não tem jeito.
É amor à primeira vista. Ou você ama ou você odeia. Aí, no meu caso... mesmo. Eu vou ficar no odeia mesmo. Então, muito bem, né? Um com amor, o outro com ódio. Mas o cargos e salários, acho que todos vão gostar. Faz entender um pouco do salário da gente também, faz entender um pouco do salário dos nossos, né, da empresa, né, para ver se está atuando de forma correta ou não. Então, acho que é bem isso, né? Acho que essa disciplina que é um pouco mais... A gente vai estar tentando fazer algumas coisas mais, assim, né, passar o conteúdo para vocês, para que mesmo quem nunca viu, né, mas a gente entender como é que funciona, tá? Bom, quando a gente fala de cargos e salários, o setor de cargos e salários, o setor de remuneração, como em algumas empresas é conhecido, no meu caso, a minha área de cargos e salários é conhecida como área de remuneração, tá? O que a gente tem ali como responsabilidade dessa área? De descrição de cargos, nós vamos entender o que é uma descrição de cargo e a importância dela. Pesquisas salariais, a gente também vai entender um pouco sobre essas pesquisas salariais, como é que isso acontece, como é que isso faz, e por que eu tenho que fazer, para onde eu vou sair com papel pela rua, para onde eu vou, né? E para que a gente tenha plano de carreira. Então, é igual como a Maria falou. Eu vejo que tem ali as funções, determinar as funções, o desenvolvimento da pessoa, né? Ela só não falou a palavra-chave de plano de carreira, mas entendo que ela quis exatamente dizer que é exatamente esse cenário, né? Então, assim, ter determinação das funções, associar a um salário, né? Eu comparar com meu coleguinha do que ele faz também na empresa e saber diferenciá-los e dar um valor para essas cadeiras, né? E a gente não fala pessoas, a gente fala cadeiras, tá? Eu vou avançando depois isso, porque que a gente fala cadeira e não pessoas. E a gente tem um controle de budget. As meninas que fizeram remuneração, essa palavra eu acho que não é desconhecida, porque eu já falei um pouquinho sobre budget. E aqui a gente vai falar de novo de budget, tá? Porque quem cuida do budget, né? O que é um budget? É o orçamento da empresa, quanto que a empresa, para 2024, ela vai gastar e onerar os funcionários dela. Quem tem essas informações? Folha de pagamento. Quem tem as informações referente a salário, promoção, pesquisa salarial, tabela salarial? A área de remuneração. E aí esse desenho, né, ele evolui e aí se faz esse orçamento para 2024. Eu já te dou a palavra, Maria. Aí a gente tem ali a parte de budget dizendo o seguinte, de cargos e salários, né? Então, quanto que um funcionário vai ganhar o ano que vem, eu tenho que já orçar, se eu vou demitir alguém, se eu terei uma vaga nova, isso tudo eu vou orçar. Então, tem uma parte de recrutamento e seleção, e aí uma parte também da Maria. Ou da Maria não, de cargos e salários. Pode falar, Maria. Eu coloquei lá no chat, você não está compartilhando tela, os slides. Espera aí que eu compartilho com vocês, espera aí. Que eu já compartilho já. Foi agora? Tá aí compartilhada? Sim. Então, beleza. Quando a gente fala em departamento de cargos e salários, né, como a gente estava comentando, que é a área de remuneração, ele administra os cargos, que são as funções aí que a Maria comentou, administra os salários, administra benefícios, pesquisa de mercado, plano de carreira e o budget. Então, para a gente entender um pouquinho do que né, dessa... Acho que tem alguém querendo entrar aqui na reunião? Tem. Deixa eu só parar aqui, peraí que eu já volto. Acho que entrou, o Júnior entrou, boa noite. E aí a gente tem essa questão do departamento de cargos e salários, a gente tem essa questão do budget, né? O budget a gente vai falar um pouquinho, então não se assustem com esse nome, tá? O que a gente precisa entender num primeiro momento é o que é, assim, cargo versus função. Existe uma diferença entre essas palavras, tá? E normalmente, aqui, ó, pelo que a Maria está dizendo, eu acho que essa pessoa aqui é a Maria, não é não? É, Maria?
Você se identifica com essa figura? Exatamente assim, semana de fechamento. Isso! Igual, idêntica. Exato, né? Atende uma pessoa, faz uma admissão, vai corrigir lá uma rescisão, vai fazer lá, mandar o e-social, deu erro e volta para fazer de novo. O café está aqui quente, mas daqui a pouco está esfriando e nem tomei o café, né? Passa a hora do almoço. Isso, né? Chegou o horário de aula, você saiu correndo, pegou a aula atrasada, ou cansada, ou está preocupada na entrega de amanhã, e assim vai, né, Maria? Igualzinho. Pois é. Então, quando a gente fala, né? E aí tem uma outra pessoa aqui perguntando assim: poxa, por que essa pessoa faz tantas coisas? Por que essa pessoa, né? E eu comentei, brinquei, me permiti aí, né, brincar com a Maria, inclusive, mas assim, esse cenário aqui que a gente tem, né, é que muitas vezes a gente está fazendo. A Maria, ela trabalha no departamento pessoal, que é a rotina nossa, é assim mesmo, essa é o nosso dia a dia, né? Agora, existem pessoas que, de repente, ela tem dupla função, tá? Às vezes ela está aqui, mas ela é uma telefonista, ela é uma secretária, ela é do departamento pessoal, ela é do RH e ela é lá de logística. Né? Então, aí que entra essa pessoa com esse ponto de interrogação, tipo, o que essa pessoa faz? Né? Então, isso pode acontecer, empresas pequenas, inclusive, e empresas grandes também. Né? Eu não diria que isso só acontece nos pequenos. Não, nas empresas grandes também pode acontecer. De uma pessoa ter lá cargo, analista de logística. Só que aí o analista de logística, ele cuida do almoxarifado, ele cuida da logística, ele cuida da limpeza do galpão, né? E aí você fala assim, poxa, eu acho que tem alguma coisa diferente aí, né? Tem alguma coisa errada aí. E nós vamos entender isso, como é que a gente entende se tem alguma coisa errada ou não, tá? Quando a gente fala aqui em cargo e função, deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Olha só, a mocinha aqui, as mocinhas que fazem recrutamento, tá ali falando assim, olha, eu sou lendo o currículo dele, né? Graduado em publicidade, processamento de dados, pós-graduado em marketing, experiência de 10 anos. Ela estava ali olhando, né? Confirmando ali todos os dados dele, e aí ela deu a mão ali para ele e disse assim: parabéns, o senhor é o nosso mais novo gerente, Nova Bluesing Marketing Outmedia. Aí a pessoa ficou muito feliz, né? Olha o nome que ele ganhou de um gerente, né? E nada mais é do que estava falando assim, você vai ser um plaqueiro, a pessoa que vai fazer propaganda na rua. E olha o nome do cargo dele, né? Então, aqui ele está fazendo, um marketing ali com as placas, né? E ele está lá, é uma novidade que está ali, ele está lançando ali alguma informação. Então, assim, olha que interessante, quantos cargos que, de repente, hoje a gente tem, que o cargo, quando a gente lê, a gente fala assim, peraí, o que essa pessoa realmente faz? Eu não sei. Vocês já ouviram falar no cargo de BP? Um B e um P? Deixa eu voltar um pouquinho aí e escrever aí no chat com vocês. Espera aí. Deixa eu colocar aqui, ó. BP, Business Partner. Vocês já ouviram falar disso? BP? São as BPs da área, né? Isso as empresas maiores estão habituadas, onde eu trabalho também nós temos, de ter as BPs. As BPs nada mais é do que a lista de RH. Então, por exemplo, a Beatriz e a Stephanie, elas poderiam muito bem ser uma BP, uma business partner. E às vezes a gente não encontra um emprego, ou às vezes a gente não é chamada porque eu não tenho esse nome no meu currículo. Né? E o que é exatamente uma business partner? Primeiro que business partner no site do Ministério do Trabalho, e a gente vai entender por quê, não existe esse nome, né? E como a Maria falou, é uma parceira de negócios. Então, as empresas grandes, elas costumam dividir a empresa. Então, por exemplo, eu vou pegar duas áreas, a área de vendas e a área de marketing. Eu vou colocar as duas, né? A área comercial, os vendedores e o pessoal de marketing. Eu vou colocar essas duas áreas que tem lá, sei lá, 100 e poucas pessoas, e eu vou alocar uma BP, ou seja, uma parceira de negócios
dessas equipes. Essa pessoa, ela vai conhecer do negócio, então, o que faz um vendedor, o que faz um marketing, o que realmente faz um gerente, né? E ali todos estarão ali juntos, ela vai entender o que essas equipes fazem. Se ela tiver que recrutar alguém, ela já conhece o que faz, fica mais fácil. Essas pessoas também irão procurar por ela, não vai procurar pelo departamento pessoal para uma dúvida sobre as férias dela. Então, as BPs, ela acaba sendo um apoio para os funcionários e um elo entre o RH, que elas são de RH, e o departamento pessoal, quando tem isso separado nas empresas. Então, é uma parceira de negócio daquelas áreas. Então, todo mundo vai procurar por ela, ela vai sanar toda dúvida, né? E na empresa onde eu trabalho, eu estou passando várias atividades, né, de departamento pessoal para as BPs. Então, dei treinamento para elas conhecerem, expliquei o que era um holerite, né, que elas não gostam de cálculo, como a Beatriz falou, mas eu expliquei ali como se faz um cálculo de uma hora extra, as comissões de vendas, para que elas consigam entender, né, para poder ajudar ali a parceria de negócio que ela tem junto com as equipes dela. Então, isso é uma BP. Né? Então, muitas de vocês aqui são BPs, né? Que é exatamente essa questão. Então, quando a gente fala, né, nessa questão de BP, exatamente aquele cargo que a gente viu ali, né, a gente comenta muito sobre esses nomes. Então, às vezes, a gente passa uns nomes, e esses nomes, às vezes, a gente tem que entender um pouquinho mais, né? E a gente vai entender um pouquinho sobre isso, tá? Desses nomes de cargo, como é que eu associo. Aqui a gente tem o cargo e a função, então o cargo é o nome que se dá para uma posição, que é a cadeira, não é a pessoa, e a função são as tarefas, as atividades que essa pessoa faz. Então, entendam, tem as diferenças aí, tá? O cargo é quando a gente está ali, o que realmente essa pessoa faz. Então, o cargo dela é BP, Business Partner, analista de RH. E qual que é a função dela dentro da empresa? Ela é parceira de negócio, ela atende, ela faz o recrutamento, ela avalia as férias das pessoas, ela treina as pessoas, ela acompanha a trajetória e a carreira dessas pessoas, desenvolve, né, cuida das pessoas. Então, essas são as funções. E a gente vai lá, várias funções determinadas, tá? Então, as funções, aqui, função, ela pode ser várias funções e o cargo é somente um. Eu não posso ter igual essa figurinha que a gente viu. Uma pessoa que é uma secretária, uma analista, uma assistente, né, uma ajudante, no mesma pessoa. Eu tenho que ter aqui várias cadeiras, né? Isso ficou claro para vocês, gente? Dúvidas até aqui? E aí, por exemplo, aqui, né? Então, cargo, por exemplo, secretária. Qual é a função dela? Atender telefone. Claro que não é somente isso, mas é um exemplo. Um auxiliar administrativo, organizar a agenda. Então, eu posso ter um auxiliar administrativo que organiza a agenda, e eu posso ter um outro auxiliar administrativo em outra área, por exemplo, que ele não organiza a agenda, mas ele organiza os motoboys, né, da empresa. Então, ele organiza a logística, né? Então, eu posso ter auxiliar administrativo, esses nomes, né, administrativo, o RH, ele abrange um monte de coisa. E aí, na função, é que eu vou determinar o que realmente aquele cargo faz. Eu posso chamar auxiliar administrativo de logística? Eu posso ter outro auxiliar administrativo de RH? Auxiliar administrativo de vendas? Posso. Quem faz essas descrições somos nós da empresa. Eu entrei numa empresa agora, está todo mundo escrito lá, auxiliar administrativo. Tem 50 funcionários e os 50 são auxiliar administrativo. Então tá, então vamos lá. Você quer continuar com esse mesmo nome? Eu quero. Tá bom, mas veja as funções. Depois que você olhou as funções desses 50 auxiliar administrativo, se eles são iguais ou são diferentes, aí é onde entra a questão salarial, que aí a gente vai dizer quanto que aquele auxiliar administrativo ganha. Então, se eu tenho 50 auxiliares administrativos e esses 50 auxiliares administrativos, eles ganham tudo diferente, eu tenho 50 tipos de salário, eu vou ter que entender por que eles têm esse mesmo nome de cargo, de cadeira, mas que eles ganham salários diferentes. Eu vou ter que entender isso. Né? Então, isso é isso que nós vamos aprender aqui, entender essa metodologia, tá? Então, nesse momento, vocês têm que entender o que é cargo e o que é função.
para quando a gente chegar lá na frente, entender e lembrar desses 50 cargos que eu estou aqui projetando aí, imaginando, tá? Então, aqui são alguns exemplos, né? E quando a gente fala, e é um lembrete aqui, nunca uma função vai definir o cargo. É o cargo que define as funções, tá? Então, nunca você fala assim, ele faz a atividade dele, a função dele é limpar a gaveta, é limpar a sala. Ok, então a função dele é limpar, né? Faxinar. Mas aí o cargo dele vai ser faxineiro? Não necessariamente, ele pode ser um auxiliar de serviços gerais, porque ele não faz só a faxina, ele recolhe lixo, ele faz a faxina, ele limpa o vidro, então esses cuidados a gente tem que ter, né? Então por isso que às vezes os nomes administrativos, serviços gerais, eles acabam englobando para estar mais abrangente ao cargo daquela pessoa, ok? Quando a gente fala em profissão, a gente está falando na formação da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que é médico, né? O exemplo que tem aí, um advogado. Essas pessoas, eles têm uma profissão. Eles se formaram, têm um diploma. Normalmente, eles têm a carteirinha, né, da profissão que regulamenta. No caso dos médicos, é o CRM. No caso do advogado, a OAB. Aí depois a gente tem dos arquitetos, que acho que dos advogados não, administrativo, que é o CRA, e assim por diante. Tem o CREA, né? Tem o CRC de contabilidade. Então, assim, a gente tem vários, que aí eu estou me profissionalizando, eu tenho uma carteirinha da minha profissão. Eu sou médico, né? Mas eu me formei, mas eu não tenho o meu CRM. Eu posso ser médico? Não. Né? Eu fiz advocacia, eu fiz ali os meus 5 anos de estudo de direito. Eu posso ser advogado? Não. Você pode trabalhar na área, mas você não vai conseguir assinar um documento como advogado, porque você tem que fazer lá a prova da OAB. Né? Então, isso é o que regulamenta. Então, muito cuidado, porque às vezes as pessoas associam um código do cargo quando o funcionário é contratado na empresa e eles não percebem o que é exigido de formação. E nós vamos aprender como é que a gente faz isso, né? E aí que está o erro. Hoje, todos vocês têm carteira profissional digital? Vocês já baixaram a carteira profissional de vocês? Ou não? Alguém tem? Não tem? Acho que todos devem ter. Não sei se já, né, olharam e observaram. A carteira profissional de vocês está com o cargo correto com que vocês atuam hoje na empresa? Por que eu pergunto isso, né? Porque eu já vi vários exemplos em sala de aula, quando a gente vai estudar sobre o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, e a gente vai olhar isso, o bendito CBO, a Maria já falou. Esse código, eu tenho que estar associado ao cargo que eu acabei de criar na empresa. Então, se eu criar um cargo de BP, Business Partner, esse cargo não estará escrito dessa forma na carteira profissional da pessoa. Ah, professora, então ela tem esse cargo, mas não tem? Exato, né? O Ministério do Trabalho, ele tem uma lista, que é essa lista de CBO, onde essa lista tem vários cargos, né, de RH, tem vários cargos de logística, enfim, tem uma infinidade lá, né? Nem sei hoje quantos são. Antes eu sabia de cor a quantidade, hoje eu não sei qual a quantidade que tem. Mas tem vários cargos lá. Se eu criar um cargo novo, vou contratar uma business partner hoje. A minha empresa não tem esse cargo criado. Eu vou ter que entender qual é o CBO que eu vou associar para essa pessoa. E aí, onde que eu vou estar olhando isso? Eu vou estar olhando dentro do site do Ministério do Trabalho, o que mais aproxima com as funções dela. Então, o cargo dela, eu não vou encontrar a business partner. O nome dela na carteira profissional vai estar como analista de RH. Mas as funções dela vai estar dizendo exatamente o que condiz com o que ela faz, né? Às vezes menos, às vezes mais, porque tem empresas que tem outras funções, como a gente está falando daquela pessoa ali que multitarefa, que estava fazendo um monte de coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado disso. Eu lembro que quando teve a virada de chave de e-social,
eu fui palestrante de e-social, de implantação, de case de sucesso na empresa, na Mate Leão mesmo, e eu fui chamada em vários congressos aí para falar sobre e-social, da implantação que a gente fez na empresa. E uma das coisas que a gente teve cuidado de fazer foi exatamente a revisão desse CBO, como diz a Maria, o bendito CBO, né? Porque existiam cargos, porque isso refletiria na carteira profissional digital, eu já sabia que isso ia acontecer em algum momento, ninguém acreditava que o e-social ia para frente, e eu, assim que entrei na empresa 13 anos atrás, né, eu já desde o início, eu já estava falando de e-social dentro da empresa, e essas adequações, porque eu vim de uma empresa de software, e a empresa de software já estava se adequando e fazendo teste junto ao governo. Então, eu já estava um pouquinho mais adiantada, né? E aí eu trouxe toda essa bagagem para dentro da Mate Leão e falei, gente, a gente tem que começar a fazer algumas revisões de cargas, de dados dentro da empresa. E isso foi um deles. Então, quando a gente vai procurar Business Partner, não tem, essa pessoa não vai ter esse cargo escrito na carteira profissional dela, ela vai estar como analista de RH pleno. Todos os cargos que são escritos em inglês, em várias empresas que utilizam essa metodologia, muitas empresas americanas, né, usam CEO, usam, né, Head, né, de RH, Head de logística, né, esses nomes não tem no Ministério do Trabalho. Então, é o nome para ficar internamente na assinatura do e-mail dele. Mas no documento dessa pessoa, em nenhum momento vai essa informação, né? Na carteira profissional tem que ir o que tem no Ministério do Trabalho nosso. E não tem esses nomes em inglês. E aí é onde entra a dificuldade nossa, do Departamento de Remuneração de Cargos e Salários, para a gente associar esses CBOs. Porque a gente tem que associar um nome mais próximo daquilo que o funcionário exerce de atividade, de funções, e muitas vezes ele não gosta, né? Então, quando a gente coloca na lista de RH, as meninas que são as BPs, elas não gostariam de ter esse nome, elas queriam ter BP. E aí eu explico todo esse cenário que eu estou explicando para vocês. Falei, não tem esse nome, isso é nossa legislação, né? Vamos lá brigar com o Ministério do Trabalho. Não adianta você vir querer brigar comigo. Então, às vezes, quando eu perguntei da carteira profissional, eu já tive aluna que ela nunca foi farmacêutica na vida dela. E para ser farmacêutica, você precisa da profissão, né? E na carteira profissional, lá no passado, aparece lá um dado dela na carteira profissional digital farmacêutica, né? Eu orientei que ela buscasse ali pela empresa, enfim, mas é estranho isso, né? A gente acaba tendo aí esses nomes. Então, os cuidados de quem é da área de remuneração, mesmo quem não for, já sabe o caminho das pedras aí, né? O caminho de como ser feito ou não. Quando a gente fala em conceito mercado de trabalho, eu gosto de falar isso porque é quando a gente aquece, né, a questão de recrutamento e seleção. Então, quando a gente fala mercado de trabalho, a gente associa aqueles que oferecem força de trabalho e quem procura. Então, tem a lei da oferta e a lei da procura, né? E é aí que a gente começa a negociar os preços, inclusive salariais. Quantas pessoas que, de repente, não vão embora de uma empresa para ganhar mais em outra? E por que a minha? O que a minha está fazendo, né, nesse cenário? Quando a gente fala de uma loja, né, então, quando a gente fala de mercado de trabalho, até no exemplo aqui eu tenho a loja americana, que hoje a loja americana, né, já tem que até mudar esse material aqui, que hoje a loja americana quase, quem é de uma nova geração aí, depois de vocês, provavelmente nem vai lembrar mais, nem vai saber mais o que é loja americana, né, porque está indo, né, hoje a gente quase não vê mais lojas, muitas lojas americanas já se fecharam, infelizmente, né? Isso é loja americana para mim, foi da minha infância, né? E daqui a algum tempo o pessoal nem vai saber mais o que é uma loja americana, né? Então, quando a gente fala de mercado de trabalho, então vamos pensar numa loja de departamento, né? Onde a gente tem a loja americana com diversos setores, e aí dentro dessa loja existe lá os setores e dentro das seções os seus produtos, né? Então, é exatamente isso que o mercado de trabalho traz. Então, eu tenho as seções, eu tenho os produtos, e aí é aquela relação entre oferta de trabalho e procura. Então, quando a gente fala, o meu funcionário ele está saindo hoje daqui, indo para o mercado, ele está indo para uma outra empresa, alguma coisa maior lá de remuneração ele está ganhando. Alguns vão porque não se adaptam na empresa, não gostam do ambiente, enfim, mas a maioria vai para ganhar mais, né? É o que a gente ouve bastante, né? Então, essa questão de a gente ter aí a busca de um outro vaga, é exatamente essa questão de um mercado de trabalho, né? A gente tem que lembrar que a gente também tem empresas no mercado de trabalho públicas, economia mista, privadas, as pessoas físicas,
os famosos pessoas jurídicas, né, MEI, que hoje tem bastante oferta de trabalho para quem tem, né, pessoa jurídica, para quem tem aí, de repente, um MEI cadastrado, as empresas estão contratando dessa forma, né, e aí a gente, cada empresa tem as suas normas, né, de pagamento, seu regime de trabalho, sua forma de carreira, né, de ter ali preparado para recepcionar, né, e evoluir com esses funcionários, tá? Então, quando a gente fala, né, que o mercado de trabalho ele está sempre competitivo, as empresas, né, precisam estar atentas nisso. Então, eu como RH, eu como área de remuneração, eu tenho que estar me preocupando o que meu vizinho, como é que ele, o que ele está pagando? Por isso que a gente fala de pesquisa salarial, né? O que ele está dando de remuneração total? Quando a gente fala de remuneração total, é o salário dele mais os benefícios. O que ele está dando para essa pessoa? Né, para aqueles funcionários dele. Por que todo mundo quer ir trabalhar numa Google da vida? Por que todo mundo quer ir trabalhar, né, em empresas grandes que a gente ouve? Quando eu falo que a gente é do grupo Coca-Cola, Mate Leão, né, empresas fortes, grandes, todo mundo enxerga assim, fala, nossa, que bacana, né? Em compensação, tem algumas que a gente fala, nossa, nem conheço, nem vou lá, né? Então, isso também afeta muito e leva com que o funcionário caminhe para outros locais. E o que a gente tem que sempre ter? Especializado, né? A gente tem que estar ali bem diferenciado no mercado, que é isso que a gente exige. Então, o mercado de trabalho ele é competitivo e nós, como profissionais, também temos que estar bem competitivos, né? E estar sempre aí estudando, fazendo as coisas. Então, a gente, como área de remuneração, a gente tem que estar sempre preocupado aí com o que está acontecendo no mercado de trabalho hoje. Ele hoje, por exemplo, a questão do trabalho home office, né? Essa questão do home office, eu, por exemplo, na empresa, eu estou 100% home office. Isso passou a ser um benefício para a gente. Eu já tive oportunidade de emprego em outras empresas e eu não fui exatamente porque eu tenho meu trabalho 100% home office e eu me habituei. Tem o lado bom, tem o lado ruim, né? Mas a gente acaba seguindo por um benefício. Então, essas coisas, eu tenho que olhar o que o meu vizinho está fazendo. Depois da pandemia, o pessoal voltou, o pessoal retornou, não retornou. Quando eu falo que a gente trabalha 100% home office, tem várias pessoas que querem vir trabalhar na Mate Leão exatamente por conta disso. Nossa, é meu sonho de consumo, né? Então, assim, e tem empresas que aderiram aí o formato híbrido depois da pandemia, né? Então, a gente está sempre em evolução, independente da pandemia ou não, antes até da pandemia, a gente já tinha uma vez na semana que a gente trabalhava em casa já. Então, a gente já tinha uma parte da empresa que já estava habituada a ficar um dia da semana em casa, né? Trabalhar de casa. Então, isso foi antes da pandemia, a gente já estava adequado, então a gente se adequou mais rapidamente, outras empresas tiveram mais dificuldade. Mas a gente tem que estar sempre antenado o que está acontecendo. Benefícios, o que existe de benefícios no mercado hoje, né? Tem a Gympass, a TotalPass, tem o benefício Flex, que é o benefício flexível, eu tenho que estar antenado o que está acontecendo, né? Deixa eu olhar aqui no chat que vocês comentaram, a Stephanie comentou que dá uma confusão no trabalho, que é o bendito CBO, né, creio eu. A Maria comentou que por isso temos que ter um zelo para associar o CBO com a função do colaborador, do contrário, dá plano para a manga. Exatamente, né? Esse CBO aí, se eu não associar corretamente, eu não impacto só ali os olhos do funcionário, eu impacto internamente também, tá? O CBO, ele serve para contagem de menor aprendiz, de cota de menor aprendiz, e uma vez que eu tenho isso já tudo ali entregue para o governo, através do E-Social, eu diria que é o BBB, né? Estamos sendo vigiados 24 horas, as pessoas já sabem se a tua empresa está dentro da cota ou fora da cota. E através do CBO eles fazem essa contagem, tá? O CBO significa muito nessa contagem. Então a gente vai depois falar um pouco mais sobre CBO, né? Se vocês quiserem até por curiosidade olhar depois a carteira profissional de vocês, quando a gente tiver na aula de CBOs, podem trazer os exemplos aí, tá? Quando a gente fala de profissional, então é aquele que é relativo à profissão, né? Ele é remunerado por aquela função, pelaquela profissão dele, que são os pisos salariais que a gente fala. E quando a gente fala aqui, né, o profissional é aquele que é o especialista, é o técnico, é o perito. E aqui tem um quadrinho também, esse quadrinho diz o seguinte, né, o rapazinho vira para a mocinha e diz, eu te amo, eu gostaria de saber se isso é recíproco. E ela diz, eu não sei.
Aí ele, você não sabe? Aí ela falou, eu não sei o que significa recíproco. Então, veja, se a gente não tem ali uma especialidade, uma parte técnica, né, a gente acaba, como profissional, ficando um passo para trás. E muitas vezes, quando a gente vai colocar alguém, né, no CBO, às vezes pode ter alguma palavra que você não sabe se aquela função é pertinente ao funcionário ou não. E quem que nos ajuda com isso, né? Eu não preciso saber de todas as áreas da minha empresa, mas eu tenho que ir lá e conversar com o gestor. Diz para mim, você disse aqui que ele é técnico, precisa em técnico de enfermagem, técnico de logística, o que que é isso, né? Então, isso é muito interessante, tá? Falando um pouco de RH no tempo, e aí eu até trago para os dias de hoje algumas comparações. Quando a gente fala de uma época lá da evolução da administração de cargos e salários, lá quando a gente diz no modelo clássico do Taylor, né? Talvez vocês já ouviram falar isso, que é o Taylorismo, né? Que é o modelo clássico de administração. Ele tratava-se de um sistema fechado, ou seja, as empresas, né, tinham uma administração bem científica, era totalmente fechada, ela racionalizava o trabalho, era totalmente rígido, ou seja, eram máquinas que faziam, né? E o homem era tipo homem-máquina. Quanto mais eficiente, ele ganhava mais. Então, era aquela coisa de escravo, né? Vejam que na engrenagem ali de uma máquina, tem um homem ali junto com a máquina. Então, quanto mais ele era eficiente, né? Era melhor a remuneração, ou seja, o pagamento dele, o salário dele. Então, veja, no Taylor, né, nessa época, que era o Frederick Taylor, o pagamento das pessoas, de saber quanto que uma pessoa que exercia determinada função se pagava, não era pela função da pessoa, e sim por quanto ele ia ser mais eficiente, ele ganhava mais. Então, às vezes, você tinha lá 5, 6 pessoas com o mesmo cargo, só que aquele que era o homem-máquina, ele ganhava mais, né? Que é igual aquela figurinha lá, a pessoa trabalhando ali dia e noite, fazendo um monte de coisa. Então, assim, é uma época que, embora, né, já tem alguns anos aí, é um modelo clássico lá na evolução da administração, mas se a gente olhar, ainda existe muitas empresas sendo Taylorismo, né? Usando dessa forma. Ah, quanto mais essa pessoa é eficiente, ela ganha mais. Eu não quero saber se ela tem o mesmo nome de cargo do que o outro, né? Eu vou pagar mais que ela está fazendo mais. É mais ou menos isso, tá? Porém, existe o Elton Maio, que ele teve um estudo de relações no trabalho. Então, ele já passava a pagar um salário pelas recompensas sociais. Então, ele acaba tendo ali um pouco mais de liderança, motivação para os funcionários, porque tinha algumas recompensas. Então, se a pessoa trabalhava um pouco mais, tinha algumas recompensas, né? E aí ele avaliava isso, né? Então, tinha ali uma liderança, tinha uma comunicação, tinha ali um estudo sobre, né? Esse modelo contingencial é o que a gente chama de organograma de uma empresa. Normalmente, as empresas hoje estão estruturadas dessa forma. Então, eles têm ali uma hierarquia da estrutura organizacional. Isso pode se mudar ou não, né? Você pode se mexer de uma cadeira para outra. Você pode ir aqui tanto na horizontal quanto na vertical, né? Você pode ser promovido. Vamos dizer que aqui a gente tem 3 níveis, né? Nesse compartilhado aqui, nessas linhas pontilhadas, diria que eu tenho 3 níveis, né? Então, vamos dizer que esse primeiro fosse o diretor, esse segundo aqui, gerente, ou coordenador, ou supervisor, enfim, né? E esse aqui de baixo, os analistas, né? Assistentes, analistas. Então, veja, eu posso ser promovida para um cargo logo acima, porém, eu também posso ir para uma outra área para ganhar mais, né? Então, é aqui onde tem uma questão de modelo contingencial, eu acho que é o mais comum que hoje a gente tenha. Não necessariamente as empresas, pela hierarquia que a pessoa está associada ao valor de salário dele, né? Não necessariamente, tá? Tem muitas empresas que não atuam dessa forma. E aí tem o outro, que é o fator intrínseco, que é o Herzberg, que ele pensa muito assim, o desenvolvimento do cargo, seja vertical ou horizontal, e quando ele fala do intrínseco, né, que é o enriquecimento de cargo, é que faz parte da essência de alguém. Então, se a pessoa tem uma essência, se a pessoa tem algo
totalmente uma qualidade somente dela, né, que leva aquela satisfação, e faz com que eu der mais a ela um salário maior, ela vai estar mais motivada ainda. Então, ele entende, né, na época da administração de RH e de desenvolvimento que teve aí da estrutura, que existe essas questões, né, de estar extremamente de Herzberg, que é pela motivação dele, tá? Isso pode acontecer. Alguém levantou a mão? Ah, vocês colocaram alguma coisa de troca de slide, né? Eu não estava lendo aqui o chat. Deixa eu ver aqui o que vocês... para trocar slide, nós está mostrando a página de acordo com o que está sendo informado. Troca o slide do que você está explicando. Ah, acho que não estava indo no caminho, né? Então, deixa eu voltar lá e aí vocês me falam. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Eu estou falando aqui dessa parte intrínseca. Agora vocês estão vendo? Só me pontua aí se sim, se não. E aí eu já vou para o próximo. Sim, agora está com o RH no tempo. Tá, aí se eu mudar aqui, eu vou para esse Cloud que fala aqui. Isso. Tá bom, então eu vou deixar dessa forma. Combinado, obrigada. Por que eu trago essa questão de RH no tempo? Porque a gente pode ver que tem muitas empresas que estão exatamente dessa forma. Então, tem as empresas que ainda são de um modelo mais antigo, são empresas que têm mais a questão de hierarquia, e essas empresas ainda, esses dois tópicos que tem aqui, que é esse crowdsourcing e o cloud sourcing, eu não vi nenhuma empresa ainda estar dessa forma, tá? Mas o que acontece nessas duas situações aqui, quando a gente fala de RH no tempo, né? Quando a gente fala de crowdsourcing, né? A gente está falando que é um exército mais eficiente dedicado às empresas, então, a maioria, né, de 12 a 17 anos, que são pessoas que criam conteúdo na internet. Aí os outros também colaboram em isso ficar mais ainda, né, ali desenvolvido. E aí é quando vai somente 13% dos adultos palpitam em sites alheios. Então, essas novas gerações, que são os nativos digitais, hoje em dia a maioria das crianças já estão com o celular na mão, né, já sai da maternidade, já tem rede social, né? Então, hoje esses conteúdos, né, Facebook, YouTube, né, os YouTubers que tem, são pessoas que estão aí muito mais adiante com a inteligência artificial, bem anos na frente aí, e aí a gente fica até com dificuldade de associá-los em qual cargo a gente vai associá-los na questão, né, de CBO, enfim. Então, eu não trabalhei em nenhuma empresa com esse momento tão, assim, rápido dessa evolução que a gente tem, né, mas eu entendo que muitas áreas e muitas empresas de TI, elas sofrem para entender aí, procurar tanto o profissional quanto associá-los na empresa e retê-los, né, exatamente por essa questão, tá? Então, isso tudo, né, a gente fala um pouquinho de RH no tempo exatamente por isso. Quando a gente fala de Herzberg, olha o que ele pensa dos funcionários, né? Ele pensa em ter os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Ele acha que se eu pagar o salário em dia da pessoa, se eu tiver uma justiça na remuneração, se eu tiver uma operação bem coordenada, suficiência de informações, comunicação adequada, ele entende que isso faz o funcionário ficar feliz na empresa. Então, é claro que ele segue por essa teoria, né? Ele acha que com isso as pessoas têm uma realização profissional, têm trabalhos desafiantes, participa das decisões. E se a gente se colocar um pouquinho aqui, né? É claro que nós gostaríamos disso, né? E eu acredito que muitas empresas, muitos de vocês trabalham em empresas exatamente dessa forma, que paga o salário em dia, que tem uma justiça na remuneração, né? E isso faz parte para a gente entender um pouquinho de remuneração, quando eu for começar a analisar os cargos. Por isso que eu estou trazendo um pouco desse histórico, né? E Maslow também, né? Ele pensa que para eu ter alguém dentro da minha empresa, né, ele tem que ter as suas necessidades fisiológicas como base, depois as necessidades de segurança, então ele tem que ter aqui uma boa noite de sono, alimentação, né, estar com o coração bom, apaixonado, e depois ele tem que estar ali tendo a sua casa, seu dinheiro, seu trabalho, né, ter um relacionamento social, amigos, né, passeios,
e depois também ter a autoestima, que é entregar uma medalha ali para ele, ter as conquistas dele, e aí sim ele vai estar numa realização pessoal. Por que eu trago isso, essas teorias, né? Porque quando a gente fala de remuneração, eu tenho que entender um pouco dessas teorias e saber o que a minha empresa gostaria de fazer. Se eu trabalho numa empresa pequena e ela entende que o cenário é esse, super humano, e entende que essa base aqui é o principal valores e é o que eles vão seguir, então o que eu vou pensar? Bom, se a gente vai pensar um pouco desse, misturar um pouco de Herzberg, né? Então eu vou ter que pensar um pouco nos benefícios dessa pessoa. Se eu der um bom salário para ele, ok, mas se eu pedir para ele fazer muita hora extra aqui, ele não vai estar feliz na minha empresa, porque ele não vai ter uma boa noite de sono. Né? Então, são algumas coisas que a gente começa a associar e abrir a nossa cabeça para entender o que eu tenho que pensar aí dentro de remuneração. Não é somente o salário que eu vou pagar para ele, mas e as outras coisas, né? Não é só isso que nós somos movidos, né? Nós não somos movidos só na questão de salário, valor. E aí, durante a década de 30, que faz um pouquinho de tempo, né? Os métodos passaram a ser conhecidos como avaliação de cargos. E aí muita coisa era relacionada junto com o sindicato. Quando chegou em 1940, aí houve realmente um aperfeiçoamento de métodos de avaliação, que nós vamos aprender como é que a gente faz um método de avaliação, e aí sim foi introduzido essas técnicas estatísticas, e aí sim começou a fazer a questão da remuneração, qual é a remuneração que eu vou colocar ali para os meus funcionários. Mas, no Brasil, somente a partir de 1960 que nós encontramos alguns registros sobre isso. Então, a empresa Light, que é de energia lá do Rio de Janeiro, né? Ela desenvolveu um trabalho de avaliação e classificação de cargos através de método de pontos. Lembre-se disso, hoje muitas empresas trabalham dessa forma, tá? E vocês vão entender um pouquinho sobre esse método de pontos. Que hoje, até hoje, tem dessa forma, não é? E é uma coisa lá de 1960, né? Bem lá para trás, e a gente ainda continua usando essa metodologia de pontos para eu avaliar os cargos e questões salariais, tá? E aí foram surgindo várias empresas, consultorias, que traz isso para as empresas de remuneração. Antes de eu começar com budget, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem dúvidas? Tá tranquilo? Tô falando depressa demais? Vocês estão conseguindo entender? Não estão? Já me avisa. Ou se calem para sempre, hein? Brincadeira. Podemos seguir, então? Legal. Quando a gente fala de budget, deixa eu voltar lá. É o planejamento de pessoal, é um orçamento. Vamos imaginar que vocês, na casa de vocês têm várias contas para pagar, certo? Quando a gente fala que vocês têm várias contas para pagar, eu não sei se vocês escrevem isso numa agenda, num papel, numa planilha de Excel, ou chega o dinheiro e vai gastando, não tem planejamento nenhum, né? Alguém quer falar sobre como que faz, né? Se gosta de número, se não gosta de número, né? Mas assim, o que vocês fazem, né? Eu hoje eu ganho R$2.500. Eu pago luz, eu pago água, eu pago condomínio, eu pago aluguel, né? E falta dinheiro. E de final de semana eu cato carro e vou fazer Uber, alugo um carro e vou fazer Uber. Eu ganho uns trocos mais. Opa, então não ganho 2.500, eu ganho mais. Eu consigo pagar mais conta, mas eu também tenho gasto do carro, né? Enfim. Alguém tem esse hábito de fazer isso planejadinho? Não tem? Hoje mesmo eu escutei no repórter na hora do almoço, eles falando de pessoas endividadas, né? E aí teve uma pessoa que falou que em julho, ela já começa a comprar presentes de Natal. E eu diria que eu me incluo nisso também. E o repórter ainda falou para ela, nossa, você faz isso mesmo, né? Eu falei, eu faço, né? E eu me coloco nisso também, porque eu extremamente sou, assim, bem planejadinha nesses cenários, né? Porque senão eu não vou dar presente para ninguém, né? Então, eu tenho as minhas contas, e aí eu vou comprando um pouco por mês, e vou guardando, né? Ou quando a gente tem uma oferta, ou vê alguma coisa, lembra de alguém, enfim. E aí a Maria comentou, eu relaciono todas as contas a pagar e vou dando baixa conforme eu vou pagando. Pois é.
Mas aí, quando você relaciona todas essas contas, Maria, você faz a contrapartida dela, assim, tipo, eu tenho 2.500, eu tenho essas contas para pagar, sobrou tanto. Disso que sobrou, eu pretendo fazer tal coisa. Você pensa em alguma coisa assim ou não? Com certeza. Legal. E aí, vamos dizer, né, que de repente a gente faça isso. Então, por exemplo, eu vou construir alguma coisa para 2024, eu quero muito viajar, né? Ah, eu quero fazer uma viagem para o exterior. Poxa, mas o que eu ganho eu não consigo pagar uma viagem para o exterior, né? Em dólar, tem uma série de coisas aí, o euro está muito caro, né? Então, deixa eu ver o que eu tenho que fazer, né? Quanto que eu tenho que juntar de dinheiro, quantos meses eu tenho que trabalhar, e aí você começa a fazer o seu planejamento. A mesma coisa que para vocês estudarem, poxa, eu queria fazer uma faculdade, mas eu pensei mais na minha família, agora que eu estou voltando, consegui bolsa, não consegui, né? Se eu não conseguir a bolsa, eu não vou conseguir estudar, porque eu tenho que pagar minhas contas, e assim por diante. Então, tudo é um planejamento. E é claro que no meio do caminho a gente pode ter algumas surpresas, né? Então, eu tenho alguma surpresa no meio do caminho que não estava prevista, estoura um cano de casa, né? E aí eu tenho que pagar o conserto daquele cano, porque senão eu fico sem água. E aí por diante, né? Acontece alguma coisa. Então, ou uma doença, né? Ou seja, o menor percalço que aconteça. Então, a gente acaba saindo do nosso planejamento. Então, budget é isso. É você colocar tudo no papel, né? O que realmente a gente tem de gasto. E aí, a partir dali, eu vou dizendo o que são essenciais e o que não são essenciais, tá? Então, como a Maria falou, né? Para fazer o pé de meia, então ela tem esse orçamento dela, né? A questão do planejamento, e é bem isso, né? Lá vai o orçamento para o beleléu, se de repente a gente tem alguns percalços no caminho. Então, o orçamento é bem isso, é a gente colocar numa planilha, a gente colocar num papel tudo aquilo que eu tenho, né? De contas. Então, tudo aquilo que eu tenho de receitas, tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai. Então, a palavra, né, se escreve budget, mas se fala budget, é um termo de língua inglesa que nada mais é do que orçamento, né, dentro de uma empresa. Então, é o plano base para o início de uma empresa produtiva, para a gente ter ali um planejamento da área ou da empresa. Quando a gente fala em orçamento na área de RH, na parte de remuneração, eu estou falando aqui exatamente das projeções de promoções, de aumentos salariais, de méritos que eu vou dar o ano que vem, né? Então, como que a gente faz um budget, né? Eu elenco todas as minhas contas, como eu coloquei um exemplo aqui. Então, da casa, o que que eu tenho? Eu tenho salário, eu tenho rendas, isso são valores que entram, e aí depois são valores que eu pago. Aí eu tenho alimentação, eu tenho seguro, eu tenho educação, eu tenho transporte, entre uma lista de coisas aqui que eu tenho. E vou colocando tudo na minha conta, né? Até o milho verde, quando você estava no presencial, a batatinha que vocês compravam lá na faculdade, eu tenho que colocar aqui. A cervejinha da sexta-feira, né? Também tenho que colocar aqui, porque é um gasto que eu vou ter. A partir do momento que você viu, né? Igual a Maria falou, eu perguntei para ela, mas aí você coloca o que você tem e aí vai tirando o que tá, ok. Pode chegar em um determinado momento que você está vendo que você está gastando mais do que você deveria. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu não posso fazer isso. E aí é onde a gente entra aqui, ó, na parte essencial e não essencial, e eu acabo tirando, tá? Então, quando a gente fala de um orçamento, né, eu tenho que entender o que é essencial para mim e o que não é. Todos nós já eu já passei, e acredito que todos também podem ter passado algum dia ou presenciou alguém, mas a gente pode ter passado com algumas dificuldades. E às vezes você tinha uma vida estável ou uma vida boa de algumas coisas que você fazia e você tem que abrir mão de algumas coisas. Então você tem que abrir uma manicure, você tem que falar, eu mesmo vou fazer uns buracos no meu dedo, mas eu vou mesmo fazer minha unha. Os meninos, eu não vou no jogo de futebol, eu vou ligar a televisão, eu vou assistir em casa, não vou no estádio, porque aquilo começa a fazer a diferença no seu dia a dia, dos valores. Então, como a Maria falou, se eu quero fazer meu pé de meia, eu tenho que cortar algumas coisas. Então, deixa eu ver o que eu consigo cortar. E, às vezes, a gente não dá conta de o quanto a gente gasta
E às vezes você colocando numa planilha, você vê a diferença que faz você colocar tudo, mas tudo que você gasta, tá? Aqueles R$ 2 que você dá para o mendigo, aquele R$ 2 que você ajuda alguém no farol, né? Aquela balinha que você compra durante o dia, coloca isso tudo na planilha, né? Você vai ver que vai ter coisas ali que você fala, gente, isso daqui não é necessário. Eu preciso juntar dinheiro, eu não consigo. Se você começar a colocar a fazer dessa forma, você vai conseguir. É um esforço, porque às vezes a gente tem que cortar algumas coisas. Ah, eu adoro dar presente, mas eu não vou comprar presente para todo mundo. Teve um ano que eu não dei presente para ninguém. Eu não tinha dinheiro. Por quê? Eu queria fazer meu pé de meia. Era o meu momento. Ou eu fazia naquele dia ou não fazia, né, naquele ano. Então, assim, sinto muito, gente, mas eu vou dar um abraço, vou dar um beijo, vou estar com vocês, amor, carinho, mas presente não tem. O dia que melhorar, a gente compra de novo, né? A pizza do final de semana, a mesma coisa. Então, assim, é um esforço que a gente faz para construir outros. E a empresa faz a mesma coisa, tá? Então, depois que a gente lista o essencial do não essencial, a gente vai estimar o que a gente vai estar pagando. E aí eu tenho uma frase aqui que eu gosto muito de falar, que quem gasta muito dinheiro comprando o que gosta, acaba sem dinheiro para comprar o que precisa, né? E é bem isso. Às vezes, a gente desce ali a Rua 12 de Outubro, e eu me incluo nisso, e tem muitas lojas, né? Eu adoro sapato, adoro bolsa, e às vezes tem aquelas monte de loja de sapato de bolsa, sempre tem as ofertas, e aí brilha o olho da gente, e a gente acaba comprando as coisas. E aí você fala, eu preciso? Não, eu não preciso. Agora que eu estou trabalhando 100% home office, menos ainda, né? Então, assim, mesmo que eu vá na 12 de outubro, eu não estou mais comprando tanto quanto eu comprava no passado. Porque eu começo a me questionar exatamente isso. Eu realmente preciso? E às vezes não. Né? Então, a gente começa a pensar diferente. Aqui eu não estou nem dizendo, nem orientando ninguém a ficar mão de vaca, deixar de fazer as coisas, não é isso. Mas é exatamente isso, faz muita diferença, tá? E eu aprendi isso exatamente na área de remuneração, tá? Eu era bem mais consumista, eu era bem mais gastona, e hoje eu sou muito mais segura, né? Não deixo de fazer minhas coisas, não deixo de me divertir, né? Mas a gente acaba sendo mais segura em algumas outras coisas, né? E quando a gente fala no budget corporativo, ele é ali orçado para o ano seguinte, normalmente. Então, agora em novembro, né? Eu já estou com o meu budget totalmente corporativo aqui, fechado para 2024. Ele está agora em momento de aprovação. E como é que eu fiz esse orçamento, né? A gente tem como pegar uma base zero, ou seja, eu não vou comparar nada com nada, eu vou começar de agora pensando em 24. Ou eu pego o que tenho 23 e a partir daqui eu vou ver o que posso fazer para 2024. Existem essas duas formas de fazer, ou uma base zero, ou a partir do que eu tenho hoje e daqui para frente o que eu vou fazer, tá? Aí depende da empresa como ela queira desenvolver esse budget. Normalmente, o mais assim, aconselhável e mais assertivo é você fazer de uma base zero, pensando no que vai acontecer no ano que vem. Você não leva a sujeira do que está aqui ou contamina alguma coisa, e é ser bem radical para o ano seguinte, né? Então, aí a gente acaba fazendo esse orçamento, tá? Quando a gente fala em planejamento de pessoal, a gente tem que pensar no presente com olhos no futuro. O que vai ser feito nesse momento em relação aos recursos humanos da empresa? O que eu vou fazer com os funcionários? Para onde a empresa quer ir? Né? E aí eu começo a fazer esse desenho aí, ok? Aqui a gente já deu horário, eu só vou avançar mais 5 minutinhos, tá? E a gente já finaliza. Quando a gente fala esse budget de pessoas, a gente está elaborando ali um budget de orçamento de pessoas, então a remuneração, ela cuida de quantidade de pessoas e valor salarial, e aí eu vou questionar para as pessoas, quantas pessoas você precisa para o ano que vem? Ah, na minha área eu tenho hoje 5, eu vou precisar de 4, vou precisar de 6, né? E aí a gente faz algumas perguntas, né? Onde que essas pessoas vão trabalhar? Ela tem realmente as competências? Eu vou precisar trocar alguém para uma nova competência, né? O que a empresa quer para o ano que vem? Então, o primeiro, acho que passo é entender o que a empresa quer para o ano que vem. A partir daí, os gestores conseguem estar alinhado com o presidente da empresa para saber o que a área dele vai fazer junto com o alinhamento que ele tem, o que ele espera da empresa do próximo ano, né? E aí a gente começa a construir.
Então, o planejamento, a gente tem que pensar essas 3 perguntinhas. Isso serve para nós, pessoalmente, e também profissionalmente dentro de uma área, fazendo um planejamento estratégico. Onde que eu quero chegar, como eu quero chegar lá e quando eu quero. Então, quando a gente fala fazer o nosso pé de meia, onde eu quero chegar? Eu quero ter minha casa. Como que eu quero chegar? Bom, eu quero chegar da melhor forma possível daqui 2 anos, né? Ou quando daqui 2 anos, daqui 3 anos. E como que eu vou fazer para fazer? Como que eu faço? Como que eu quero? Né? Como é que eu vou? Eu vou ter que economizar, vou ter que ser radical. Não, eu vou arrumar outro emprego, vou fazer uns bicos aí de final de semana. E por aí vai, tá? Então, essas perguntas são 3 perguntas básicas, que isso serve, inclusive, para a gente, né? Do lado pessoal. E qual que é o objetivo, né, desse planejamento todo? É definir os requisitos a serem cumpridos para as metas da organização, como eu já falei. E aí, como a gente faz, a gente vai entender, né, ter todo esse conhecimento prévio, entender os objetivos da empresa, o que o mercado de trabalho, em geral, né, com as atividades da empresa, quais são as técnicas de planejamento que vai ser usado, se eu vou começar de uma base zero ou não, analisar essa mão de obra já existente na empresa, se eles vão atender o que eu preciso, se de repente eu preciso pagar mais para essa pessoa e retê-los na empresa ou não, né? Então, isso tudo faz parte do planejamento de RH na área de cargos e salários, que é nessa área de remuneração. Eu costumo dizer aqui que o RH ele pode ser dividido até em mais do que 4 etapas, mas as principais, quando a gente fala em RH, é a parte de recrutamento, a parte de seleção, o treinamento e a remuneração. Claro que a gente tem muitas outras, né? Tem a parte de folha de pagamento, tem a parte de medicina e segurança do trabalho, mas aqui seriam as principais para que a gente comece a pensar nas pessoas, tá? E aí depois a gente fala um pouco de remuneração, eu entro um pouco na próxima aula, mas é interessante que vocês também olhem o conteúdo que vocês têm aí. Né? Então, acho que assim, é uma coisa que a gente consegue, né, ter aí uma visão bem resumidinha aí para vocês, né, de material, tem mais material para vocês no Que Mágico, né, para vocês estudarem, olharem, né, e eu gostei dos comentários, né, a Beatriz falou saudades da batata, né, a Maria, eu ficar sem fazer a unha, pois é, Maria, a minha está, ó, tá, mas não é nem a questão de não ter conseguido fazer por dinheiro, né? Essa aqui foi porque é trabalho mesmo, né? Home office a gente acaba fazendo as coisas da casa também, então o esmalte não vai para o espaço, né? A gente vira dono de casa, né? Já era, mas vira mais, né? Então a gente acaba aí trabalho tendo... dobrado. Trabalho dobrado, é bem isso mesmo, né? Então, é isso que eu tinha para passar aqui para vocês hoje. A aula vai até às 21 horas, então vamos cumprir aí com o nosso horário, né? Quinta-feira que vem a gente volta, eu entro um pouquinho mais ali de remuneração, a gente também já tem o outro material, o material está todo no Que Mágico, faz ali aquela atividade que tem para fazer hoje, tem uma só para fazer, né, e aí vão olhando ali as atividades, não deixam de fazer, qualquer dúvida que vocês tiverem, tragam para cá, né, quem não conhece nada da área, se ficou com alguma dúvida também me pergunte, eu fico aqui mais uns minutinhos. E eu adorei estar aqui com vocês nesse dia, encontrar algumas pessoas aí, né, que já foram meus alunos, que estão sendo novamente, fico feliz, e de encontrar um grupo legal aqui de vocês. Então, a gente se vê na próxima quinta-feira, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação, se alguém depois quiser falar alguma coisa, deixa eu só desligar a gravação aqui, estou parando a gravação.